Graça e paz, irmãos. Boa tarde a todos. Tudo bem com vocês? Celebraram o Natal? Estamos felizes de estarmos juntos novamente após a celebração do Natal. Graças a Deus que existe o Natal um pouco antes do Ano Novo e que nós temos a oportunidade de celebrar Jesus antes da gente iniciar um novo ciclo. Se Jesus de fato não nasceu em dezembro, e parece que não, certeza que não, eu acho, né? A gente, de alguma maneira, acaba sendo muito providencial nós lembrarmos de Jesus antes que a gente tenha o início de um novo ciclo. E é muito bom lembrar de Jesus antes de um novo ciclo. Aquilo que a gente deveria, as reflexões que a gente pode fazer, a gente vai incluindo Jesus, porque a partir do dia 25, uma semana antes, a gente se lembra de que em Jesus nós recebemos a salvação. E isso faz com que nós iniciemos um ano novo com esperança, com o coração abastecido e cheio de esperança, sobretudo daquilo que virá. Eu relia aquele trecho do profeta Abacuque que dizia que, mesmo que não florescendo a figueira e não havendo uvas na videira, mesmo falhando a safra de azeitonas, mesmo não havendo produção de alimento nas lavouras, nem ovelhas no curral, nem bois nos estábulos, ainda assim eu exultarei no Senhor e me alegrarei no Deus da minha salvação. Nós estamos muito próximos do ano de 2021 e o primeiro sentimento que nos vem é de agradecimento a Deus por ter nos guardado e ter nos livrado durante todo esse período de 2021 e ter nos sustentado e ter nos provido e ter nos prosperado, mesmo em circunstâncias tão difíceis como vivemos o ano de 2020. E esse ano de 2020 foi muito difícil mesmo. Alguns estão aqui torcendo, né? Eu mesmo cheguei a dizer, puxa vida, chega 2022, mas não acaba 2020, né? Porque ano difícil, ano de adaptação, ano de transformação, anos de grandes dificuldades, né? Nós tendo que aprender a nos relacionar virtualmente, sobretudo. Ano a gente teve dificuldades em diversos aspectos, anos que a gente não pôde se reunir presencialmente. Mas tudo isso a gente pode se alegrar no Senhor e no Deus da nossa salvação. Que por mais que tenha sido muito complicado, e mesmo que em 2021 não seja tão bom quanto a gente deseja que seja, a gente pode se alegrar porque eu me lembro bastante de uma palavra do Ed René que ele dizia que as dificuldades às vezes dizem mais a respeito de nós mesmos do que de fato das dificuldades. A maneira como a gente reage às dificuldades, a maneira como a gente caminha, toma as nossas decisões, diz muito mais a respeito da gente mesmo do que de fato do que está acontecendo. E diante dessa circunstância difícil, que a gente se encontre se exultando e se alegrando no Deus da nossa salvação. Que 2021 seja de fato o ano onde a gente reencontre coisas boas, mas sobretudo seja um ano e de fato nossa vida e nosso relacionamento uns com os outros, eles se aqueçam, se aprimorem, que o nosso coração se aqueça em fazer a vontade de Deus,
em realizar a vontade de Deus e exultar e se alegrar no Deus da nossa salvação, em Jesus, o nosso Senhor. Amém? Quero te convidar a orar comigo nesse exato momento para a gente consagrar esse momento de reunião, onde a gente coloca tudo aos pés de Jesus, para que Jesus faça do nosso encontro aquilo que Ele quer. Eu gostaria muito que o nosso encontro fosse cheio da presença do Espírito Santo. No sábado passado, teve alguns momentos que o meu coração embargou, minha voz embargou. Senti a presença de Deus. Que seja assim o nosso encontro hoje, cheio da presença de Deus, de maneira que todos nós possamos perceber essa presença. Que ela se manifeste na sua casa, aqui na minha casa, e que todos nós possamos ter, com a Lana lá na Turquia, né? Que a presença de Deus seja percebida pela Lana lá na Turquia, de maneira que o coração dela se aqueça e se arda, como o nosso coração também. Amém? Vamos orar? Deus, nosso Pai, nós te bendizemos e te glorificamos por Jesus, o nosso Senhor. Te agradecemos, ó Deus, pela companhia constante, atenta, provedora, protetora, durante todo o ano de 2020. Te agradecemos, ó Deus, pelos nossos irmãos queridos que não esmoreceram e mesmo diante de grandes dificuldades, ó Deus, se mantiveram em unidade. Que a tua presença, que a tua graça se manifeste em cada lar, em cada lugar das pessoas aqui presentes. Que nós possamos, nesse período onde estamos juntos, experimentar da tua presença, Jesus. Que o teu Espírito Santo nos una num só coração, num só espírito. Que sejamos, ó Deus, um só rebanho, como a gente gosta de cantar. Que a tua presença seja, sim, unificadora, a liga que nos une. Que mesmo estando em lares, em casas, em espaços separados, a gente possa estar junto, sim, em adoração ao Senhor, com um único coração, com um único propósito. Que a tua presença seja vista, percebida, experimentada por todos nós. Que a tua misericórdia nos alcance enquanto estamos reunidos, ó Deus, mas também nos alcance enquanto estivermos separados e em todo o ano de 2021. Que a tua presença seja, sim, a nossa companhia, agora e sempre. É o que oramos e pedimos no nome precioso de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.
coisa tão linda ver aqui agora um pedaço do teu reino. Pelo teu amor, cansado pela transgressão, pedindo socorro, vem aqui agora, suplicando pela tua voz, nos fala através do teu Espírito, promove a cura pelo teu louvor. Que coisa tão linda ver aqui agora um pedaço do teu reino. Que coisa tão linda ver aqui agora um pedaço do teu reino. Sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Sofreu por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus que Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Deus, te louvo pelo teu amor, tu mudaste meu interior, e agora eu quero viver pra transmitir este amor que vem de ti. Quanto amor
e tempo muita dor, sofro por mim, por amor. A razão de tão grande amor foi mostrar que a minha vida tem valor. Sou tão precioso para Deus. Ele deu o seu filho pra morrer na cruz por mim. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Oh Deus, te louvo pelo teu amor. Tu mudaste meu interior e agora eu quero viver pra transmitir esse amor que vem de ti. Esse é um tempo de agradecimento, esse é um tempo de gratidão a Deus. Se você tiver testemunhos ou algo que nos remeta à gratidão a Deus, eu queria te oferecer esse espaço justamente para você compartilhar conosco e que a sua alegria seja a nossa alegria. Eu já começo testemunhando a alegria de estar com a Alana aqui. Tão longe, né? A tecnologia traz para a gente tanta coisa boa. Como é que você está, Alana? Está tudo bem? Eu estou bem, só está frio, mas... E é ruim estar longe, mas estou bem. Esse período de festas dá uma saudade danada da terra? Ok. Mais algum agradecimento? Eu já fiz o meu, se vocês quiserem, fiquem à vontade. A Mica do agradecimento. Eu quero. Eu queria dar um testemunho, na realidade, na minha área profissional, né? Vocês todos acompanharam o ano passado a dor que eu senti em não ter passado num concurso no qual eu me dediquei muito. Foi um processo muito doloroso, eu com Deus, e Deus teve um tempo para falar comigo, e nesse tempo ele falou que era para eu confiar que ele ia fazer o melhor por mim. E então a minha oração foi que Deus me colocasse aonde ele quisesse que eu estivesse, onde eu pudesse abençoar pessoas. E aí começou o ano, eu voltei para a escola e não teve muita novidade, mas aí em julho eu recebi um convite que me deixou bastante feliz pela dirigente regional aqui da região, e eu fui selecionada para fazer a inauguração de uma escola. Foi um desafio e tanto, né? Porque é uma modalidade nova na Prefeitura de São Paulo, então, e começar uma escola foi um tempo bastante desafiador. E aí, quando eu achei que as surpresas de Deus tivessem acabado, eu recebi um outro convite para eu ser assistente de direção, de diretora de uma escola. E esse é um cargo que, se eu tivesse passado no concurso, eu não poderia assumir. Então, eu vi Deus fazendo um outro caminho, diferente daquele que eu sonhava, diferente daquele que eu tinha planejado, mas no caminho onde Ele desejou que eu estivesse, né? Então, a minha gratidão, além de tudo, né, saúde e tudo mais, mas assim, e eu quis compartilhar com vocês, foi
esse novo caminho que Deus me deu profissionalmente, né? É uma área que vai ser difícil, eu acho, porque eu não conheço muito sobre a parte administrativa de escola, mas eu aceitei o desafio e vamos que vamos, né? Então, e assim, Deus foi tão bom que neste tempo de pandemia, onde muitos tiveram, né, recursos reduzidos, a gente teve a oportunidade com isso de um aumento de recurso, e com isso a gente conseguiu abençoar um maior número de pessoas. Então, a nossa gratidão é imensa, assim, inenarrável o que Deus fez e tem feito por nós, e a gente queria compartilhar isso com a família, com a grande família de Jesus. É isso. Amém. Muito obrigado por compartilhar, Milena. Mais alguém gostaria de compartilhar? Ô, Hamilton, eu tenho uma coisa que eu tenho comentado sempre, mas eu recebi notícia essa semana. O pessoal lá da comunidade lá me mandou algumas coisas lá da Bahia, lá, que eles tiveram batismo, né? E teve um monte de gente que se batizou lá, e eles estão... a Gabi fica me mandando sempre o que está acontecendo lá, né? Então, eles terminaram a salinha lá das crianças. Minha mãe foi para lá esse final de ano, já está lá. Ela foi a semana passada, e ela falou que está tudo bonitinho lá, então eles já estão em atividade. E eles têm atingido mesmo, assim, o povoado, assim. Então, pessoas, meus primos, assim, pessoas que eu jamais imaginei que iriam ir para a igreja, estão querendo se batizar já. Então, para mim, isso é uma grande alegria, assim, sabe? Porque foi uma coisa que eu sonhei durante tanto tempo, que a palavra chegasse lá, e eu estou vendo desabrochar de uma maneira que eu jamais imaginei. Para mim é um milagre, assim, um milagre mesmo. Agradecer por isso novamente e continuar orando por eles. E aproveitando aí que a Milena falou essa questão da direção, né, e tal, é uma coisa que eu tenho também orado e pedido a Deus também, a direção para a vida, a direção o que fazer com o tempo, o que fazer com a vida, né? O que fazer com a vida, com o trabalho, enfim, o que fazer. Pegar todos os recursos, que é tempo, sei lá, o trabalho, o que fazer com isso, né? Porque eu sei que a gente tem o grupo de quinta, que a gente, vocês estão, eu não estou podendo nem participar mais, não sei se vocês estão continuando no grupo de oração, mas eu não tenho tempo de participar. Então, para mim, esse tempo sozinho, assim, é um tempo que eu fico pensando e falando, Deus, o que eu faço agora com a minha vida, né? O que eu tenho e tal. Então, eu queria agradecer por isso que eu falei essas coisas e deixar um pedido aqui, né? Direção para que Deus possa dar significado para a vida, né? Pensando nisso que a Milena falou, dar sentido, né, para as coisas que a gente faz, que a gente não viva dias vazios e sem sentidos, só levantar e trabalhar sem que ele faça um sentido, né? Então, sabedoria, que Deus possa me guiar nessas questões de trabalho e saber o que fazer realmente com os recursos que ele tem me dado, né? Amém. Como liderança dessa comunidade, eu gostaria de agradecer a todos vocês, irmãos queridos, que nos abençoaram com sua presença nesses encontros virtuais, que diante dessas circunstâncias é um desafio. A gente sabe o quanto é difícil nos reunirmos nessas circunstâncias, nessas plataformas. Tem sido um desafio para a comunidade esses tempos, mas a gente observa que os irmãos têm sido absolutamente fiéis no contato, no fato de estar presentes. Agradeço a liderança dessa comunidade, que tem se mantido em oração, graças a Deus, e esperando o tempo de que esse período passe. Agradecemos
a todos vocês que não deixaram de ofertar e de abençoar a nossa comunidade durante todo esse período. Que Deus renove as forças de todos nós, renove e recompense o esforço de todos vocês em não abrir mão de sermos comunidade em tempos tão difíceis. Que a bênção de Deus esteja sobre vocês. Obrigado a cada um de vocês. Obrigado, pastores, obrigado, pessoas, obrigado, irmãos queridos, irmãos que são servos de Deus e que têm nos ajudado nessa missão de continuar nesta caminhada. Que Deus os abençoe, que Deus permita e nos abençoe durante todo o ano de 2021. As bênçãos de Deus estejam sobre todos nós. Amém? Nós vamos ter o nosso período de intercessão, mas antes de intercedermos, eu quero só te convocar a ofertar em favor da nossa comunidade nesse exato momento. Os nossos compromissos permanecem, mesmo estando virtualmente, nós temos os nossos aluguéis, os nossos compromissos, coisas que a comunidade tem feito, abençoado pessoas, essas coisas todas, nós temos tido todos eles normalmente. E eu queria te estimular a ofertar nesse exato momento e que você permaneça com o compromisso em alta com a nossa comunidade e nos abençoar naquilo que é necessário, tá bom? Naquilo que Deus te oferecer, que você seja fiel e que Deus te recompense. Amém? Nós vamos orar e eu queria que você orasse comigo, agradecendo a Deus. Deus, nosso Pai, nós te bendizemos, te glorificamos por Jesus, nosso Senhor, por todas as bênçãos que recebemos das tuas mãos, por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo cuidado que o Senhor tem o cuidado que tem nos alcançado, a proteção que nos tem alcançado. Obrigado por esses irmãos queridos que não desanimaram, que não abriram mão de estarmos juntos, que não abriram mão da oração, da leitura da palavra, da reflexão da palavra, e não abriram mão de estarmos juntos em cultos, reunidos, mesmo em grandes dificuldades. Que a tua bênção, Senhor Deus, se estenda a cada um, Senhor. Que a tua misericórdia, a tua graça seja alcançada a todos. Que a tua presença e a tua misericórdia se estenda a nós também em 2021. Que tempos melhores venham, ó Deus. Que a tua presença e a tua graça seja percebida e vista por todos. Obrigado a Deus pela provisão, Senhor, que o Senhor supriu todas as nossas necessidades. Supriu além das nossas necessidades ainda mais. Obrigado a Deus e o Senhor permaneça nos abençoando. É o que oramos no nome precioso de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Pastora Miriam, agora é a sua ministração. Temos algum pedido? Não? Não temos pedidos, né? Nós temos um pedido, pastora, o Emerson postou para a gente aqui no chat, um pedido de oração pelas suas filhas, pela Julie e pela Gisele. Tá bem? Além daqueles que nós ouvimos, né? Acho que nós não temos mais nenhum pedido. E nós temos que agradecer. Então, às vezes, nós somos ingratos, né? Porque a gente sempre quer mais. Quer mais do que teve, né? Mas nós vamos reconhecer que nós tivemos muitas bênçãos esse ano e até aqui o Senhor nos ajudou e nós vamos, então, orar. Agradecer. O pastor Hamilton já agradeceu, mas nós vamos introduzir na nossa oração um agradecimento. E vamos pedir perdão para ele, perdão por nossas negligências, por nossa fragilidade, né? Que nós deveríamos ser bem mais resistentes, né? Mas a nossa humanidade, ela grita muito e grita muito alto
às vezes, e nós nos tornamos muito dengosos, né? Nós ficamos muito dengosos. E aí a gente fica querendo sempre mais. Mas vamos orar então ao Senhor. Senhor Deus poderoso, nós te louvamos, te bendizemos, te agradecemos, Senhor, porque o Senhor nos sustentou até aqui, tem nos sustentado, dado vida, Senhor, saúde e energia. Ó Senhor Deus, te louvamos, Senhor, por tudo isso. Te louvamos pela comunidade, nós te pedimos, Senhor, agora, que abençoe a cada um, a cada lar, Senhor, seja abençoado ricamente por ti. Que os problemas, os pequenos problemas, os grandes problemas venham ter solução, a tua solução, Senhor. Abre os nossos olhos, Senhor Jesus, para vermos aquilo que precisamos ver, Senhor. Que os nossos olhos se abram pela tua graça e pela misericórdia, para sermos agradecidos e vermos o livramento, e vermos com esperança, e vermos com fé, Senhor, aquilo que tu tens preparado para a tua igreja, para o teu povo. Nós oramos agora, Senhor Jesus, e te agradecemos, junto com a Milena, Senhor Jesus, pelas bênçãos que ela tem recebido com respeito ao trabalho, Senhor. Que ela esperava uma coisa, mas não aconteceu aquilo, e aconteceu outra, que ela também te agradece. E tudo tu conheces e sabes melhor do que nós, ou melhor, perfeitamente. E nós te agradecemos junto com a Milena, Senhor, por esta bênção que ela tem recebido no seu trabalho, e agradecemos com ela. Oramos com o Valtinho, Senhor Jesus, em agradecimento pelo trabalho que tem sido feito na sua terra, Senhor, e a demonstração de que tu estás naquele negócio e tens abençoado aquele povo. E nós aproveitamos e te pedimos que conserves, que desenvolva, Senhor, aquele trabalho e aquela obra seja realizada ali sob tua direção, sob tua orientação divina. Oramos pelo Valtinho também no sentido de que ele tenha, Senhor, perspectivas, Senhor Jesus, de futuro, de vida, Senhor, de saúde, de energia e disposição para o trabalho, e ele encontre, Senhor Jesus, os objetivos que tens preparado para ele, Senhor. Que os teus propósitos estejam claros em sua mente, em seu coração, para que ele possa estar, Senhor Jesus, ao teu serviço, executando aquilo que tu tens planejado para ele. Oramos, Senhor Jesus, junto com o pastor Hamilton, Senhor, porque nós te louvamos, porque o Senhor tem sustentado a comunidade, tem nos dado, Senhor Jesus, a unidade, embora à distância, mas ainda, Senhor, temos estado aqui, Senhor, e nós te louvamos por isso. Te agradecemos, Senhor Jesus. Oramos também, Senhor, pelo Emerson, Senhor Jesus, pelas meninas, pela Gisele, pela Júlia, Senhor, pelo Gustavo, Senhor, cuida deles, Senhor, abençoe-os poderosamente, Senhor. Nesse momento assim complicado de final de ano, de momentos de ansiedade, momentos de, às vezes, de desconforto e expectativas, Senhor Jesus, que as expectativas, Senhor Jesus, das meninas, Senhor Jesus, desta família, Senhor, estejam sob teu controle, sob tua direção. Que sejam abençoadas, sejam acompanhadas, Senhor Jesus, que a tua presença seja constante. Abençoe, Senhor, aqueles que estão distantes, aqueles que estão viajando, Senhor, que eles estejam sendo protegidos por ti. Dá-nos a proteção, Senhor Jesus, cubra-nos todos com o teu sangue. Livra-nos, Senhor, de qualquer enfermidade, qualquer investida, Senhor, de virose, de gripe, de seja lá o que for. Estejamos, Senhor Jesus, sob teus cuidados. Somos dependentes de ti, Senhor. Somos, sim, pobres, Senhor. Pobres porque nós não temos força em nós mesmos, Senhor. Somos dependentes da tua graça e do teu poder. Sem ti, Senhor, nós nada somos, e nós precisamos do teu amparo, da tua direção, da tua orientação. Não somos autossuficientes, Senhor. Somos dependentes de ti. E declaramos a nossa dependência, Senhor, porque tu és soberano, tu és o nosso Deus, e nós precisamos a cada dia ser mais confiantes de que tu estás no comando de todas as coisas, e a nossa fé possa ser desenvolvida, Senhor, acrescentada, para que a gente possa, Senhor Jesus, te louvar, te exaltar e honrar o teu nome e a tua obra em nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos, e para a glória de Jesus. Amém. Amém. Irmãos,
No sábado que vem, nós não vamos ter o nosso encontro. É um período, nós vamos estar no dia 2, é um período que as famílias aproveitam para descansar, e eu não sei exatamente se você vai estar em algum espaço diferente, mas como isso tem sido uma necessidade de alguns, a gente está abrindo mão de estarmos reunidos no sábado que vem, e você pode descansar e pode cuidar da família, passear se assim for possível, né? Não sei, em tempos de pandemia, passear é um luxo, mas no sábado que vem nós não vamos ter nem o nosso estudo habitual e nem o nosso culto habitual nesses horários, tá bom? Então, você já está avisado, tá? Este é o meu desejo, honrar a ti com toda a minha força, te exaltar por tudo que possuo, te engrandecer. Minha adoração é só pra ti.
Oi, irmãos, graça e paz. É bom ver vocês aqui. Nesse ano que está chegando ao fim, na cronologia dos 365 dias, e sempre no desafio de que compartilhar a palavra, e eu acredito que isso é para todos os irmãos na comunidade, que a gente tem se preocupado com isso, cada vez se torna um desafio maior. Principalmente porque não tem pregador que não seja passado na peneira, não tem quem se dedica à vontade, ao querer compartilhar as escrituras que não se sinta confrontado por ela, desafiado por ela. E, de qualquer maneira, não só pregadores ou gente que está na igreja, esse foi um ano desafiador para a humanidade, né? Está chegando ao fim esse ano que parece que a humanidade inteira foi jogada ao deserto. A humanidade inteira foi colocada numa condição de desejar uma terra prometida. A humanidade inteira, seja qual for o nome que essa terra prometida tiver hoje, que seja sair de casa, que seja ir a fazer uma compra simplesmente sem ter que ficar lambendo, limpando as coisas de um jeito totalmente exagerado, que a gente tem que fazer por prudência, por cuidado, voltar a trabalhar com um grau de normalidade, voltar a abraçar as pessoas, né? A terra prometida, como diria a rainha da Inglaterra, que parece que tem não sei quantos anos, fez uma declaração essa semana, que talvez o abraço seja uma das coisas mais valiosas. E, né, ela que eu fico imaginando que tem aqueles protocolos que ninguém pode chegar nem perto para abraçar, deve ser um negócio horroroso isso. Então, a terra prometida de cada um de nós, aí, que seja o remédio, que seja a vacina, que seja rapidamente a gente ter a oportunidade de sair desse lugar, desse deserto. E eu estou mencionando isso para os nossos dias, porque claro que também no deserto alguns passaram com bastante dificuldade, outros se machucaram muito, 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 muito no deserto. Outros quase perderam a fé no deserto. Quase perderam a fé. Outros chegaram a perder e reencontrar. Outros passaram bem, por incrível que pareça, passaram bem. Teve gente que passou bem esse período. Isso fala muito sobre nós, fala muito sobre o deserto, fala muito sobre tantas coisas. Mas eu estou mencionando isso e eu espero que Deus saiba por que eu estou mencionando isso, porque eu mesmo não sei, porque essa não é a pregação, mas foi um pequeno detalhe da pessoa ou da palavra que a pessoa emitiu que vai trazer um pouco do que eu queria compartilhar e que eu espero, na verdade, que o Espírito Santo compartilhe com vocês, porque cada vez mais eu percebo que se o Espírito Santo não fala através da nossa boca e não abre os nossos ouvidos, a gente não escuta, ou a gente só escuta o que a gente quer escutar e a gente só fala o que a gente quer falar. E esse negócio eu já percebi, eu sei que quase com 50 anos, aí quase me igualando a Liliane, ao Clube do Elcio, né, Lili, minha querida? A turma é dos... que esse negócio de chegar aos 50 tem que ensinar a gente de que o que a gente fala, o que a gente diz, tem um valor muito reduzido. Como é importante o que Deus fala. E como é importante a gente escutar Deus. Não de maneira delirante, esquizofrênica, de você ficar ouvindo Deus a cada segundo falando coisas que ele de fato não está falando. Mas me assusta também, hoje eu vi no estudo os irmãos bem preocupados com a ideia do equilíbrio. Peraí, a gente foi para um extremo, agora vai para o outro extremo. Pelo amor de Deus, vamos achar esse caminho do meio. E também não escutar Deus é um negócio que me assusta, porque como é que nós temos o Pai que nós temos e nós não o ouvimos?
E a minha oração é que a gente possa ouvir Deus. E como disse João Batista, que o Senhor Jesus cresça, né? Que ele cresça, que o pregador diminua, que os escutadores diminuam, que todos nós diminuamos, que a gente se recolha à nossa pequena, só não insignificante existência, porque ele nos deu significância, porque senão seria a nossa insignificante existência. E eu estou falando de algo que saiu da boca de Moisés no Salmo 90. Eu queria que o Elcio e Moisés passou por poucas e boas e difíceis e complicadas situações na sua vida desde a infância, né? Desde o ser levado pelo rio, ser criado no palácio, passar por situações ruins de ver o seu povo sofrer, ser exilado, depois ficar lá um tempo sem saber o que ia acontecer, destino, propósito, o Valtinho estava falando, a Milena comentou um pouco, rumo, direção, caminhada, e Moisés ficou em todo esse processo. Moisés depois tem aquele embate todo com o faraó, tem aquele encontro com Deus. Moisés, homem de profundas experiências, sai com o povo do Egito, aí vai para o deserto, vive mais um monte de experiências. E essa é a peregrinação. E aí, eu queria que a gente lesse o que, pelo menos no meu coração, ardeu, saltou aos olhos, que é esse pequeno trecho que sai da boca de Moisés no Salmo 90. Ensina-nos, Deus. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Ensina-nos a contar os nossos dias de tal maneira que alcancemos um coração sábio. Bom, se a oração do salmista também fosse a sua oração para o ano, pode tirar, Elcio, obrigado, viu, querido? E aí eu vejo os irmãos, assim, eu me sinto quase presencial, querendo tocar. Se essa fosse a nossa oração, e eu acho que ela seria uma oração muito sábia que Moisés nos ensinou, né? Que é diante das experiências de deserto, diante das experiências de caminhada, diante das experiências de angústia, diante das experiências de impedimento, de desespero, de tragédia, que a gente pudesse alcançar, contar os dias de uma forma que a gente alcance o coração sábio. Mas eu acho que o primeiro desafio que a gente tem seja entender esse verso, né? E eu queria juntar esse verso, uma expressão de um amigo querido nosso, que quando ele fala do tempo, ele diz a frase: quem não sabe quanto tempo tem, tem sempre muito pouco tempo. Parece aquelas frases do Cortella, né? Quem não sabe quanto tempo tem, tem sempre muito pouco tempo. Mas quando esse amigo querido fala essa frase, ele não está necessariamente querendo ser alarmista de dizer: olha, você pode ter muito pouco tempo, hein? Cuidado, hein? Seu tempo pode estar acabando, o fôlego de vida pode estar para cessar. Não é não é esse o enfoque. O enfoque é outro, quando ele diz essa frase preciosa. E eu queria juntar essa frase preciosa àquela lembrança, já que a gente falou de Moisés, de que tudo para nós aqui é uma peregrinação. É uma peregrinação, né? E se você voltar para o Salmo 90, eu sei que poucos abriram a Bíblia, mas eu separei uns aqui, você vai ver que, de fato, o próprio Moisés, ele vai falar sobre os nossos dias como dias bem fora do nosso comando, bem fora do nosso controle. No versículo 4 do Salmo 90, ele diz, por exemplo, que para Deus é diferente, pois 1000 anos aos teus olhos, Deus, são como o dia de ontem que se foi e como a vigília da noite. Obrigado, Elcio. Porque 1000 anos são aos teus olhos como o dia de ontem que passou e como a vigília da noite, né? Então, tempo para Deus, contar os dias para Deus não é uma questão de quantidade, porque é muito diferente essa referência.
Aí o versículo 10 diz que os dias da nossa vida sobem a 70 anos, ou em havendo vigor a 80. Nesse caso, o melhor deles é canseiro e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. E aí é que ele vai concluir no 12, ensina-nos a contar os nossos dias para que alcancemos coração sábio. Então, o tempo, para Deus, é um valor muito diferente para nós. Ele não é cronológico, e muito menos quantitativo, ele é qualitativo. E se ele é qualitativo, então o que é aprender a contar, ter Deus nos ensinando e a gente aprendendo, porque com certeza, se nós fazemos essa oração, esse é o tipo de oração que você pode orar e você saiba que Deus vai atender. Ele vai te ensinar. A dúvida é se eu e você vamos aprender. Mas esse é o tipo de oração que quando nós fazemos, Deus atende. Tá bom, meu filho, eu vou te ensinar. Tá bom. Tá bom, Wellington. Você quer, apesar dos seus cabelos branquinhos, quer aprender a contar os dias e chegar à sabedoria? Márcio, Tony, não importa quem, idade. Henrico, Clarinha, você quer aprender a contar os dias e alcançar um coração sábio? Eu vou atender, vou te ensinar. Mas aquilo que nós falamos sobre os nossos filhos, Deus também fala sobre nós. Basta você também querer aprender. Porque aí a gente encontra o equilíbrio, senão nós vamos também de novo cair naquela coisa muito mais teológica do que escriturística. Ah, porque se Deus não fizer, não, Deus vai fazer. Porque ele diz que há situações de orações que estão perfeitamente alinhadas com o coração dele. Né? Um filho que pede para um pai, pai, me ensina a contar os dias para que eu possa alcançar um coração sábio. O pai vai virar e vai falar assim, imagina, não vou te ensinar nada. Então, assim, é óbvio que Deus vai atender esse tipo de oração. Mas é óbvio também que nós precisamos aprender aquilo que ele nos ensinar. Então, para avançar, e de maneira bem curta nisso que eu queria compartilhar com vocês, contar os dias para Deus não é uma questão de quantidade, como nós vimos, é uma questão de qualidade. Se são 5, 10, 90, 100 anos, para Deus não está contando quantidade. E a gente tem que entender que contar os dias, e aí eu me lembro desse amigo falando bastante também sobre isso, que tem a ver com essa peregrinação, mas tem muito a ver com as nossas escolhas. Quais são as escolhas que nós fazemos? Quais são as referências que nós temos? Quais são os parâmetros que ditam a nossa caminhada? E eu falei para vocês de que tem sido um ano difícil em todos os sentidos. Para mim, em particular, tem sido um ano de muita crise com Deus. Porque tem hora que eu quero acelerar e Deus freia. E tem hora que eu quero parar e Deus empurra. E tem hora que eu acho que estou fazendo alguma coisa para Deus e percebo que estou fazendo para mim. E tem hora que eu acho que estou fazendo para o irmão e estou fazendo, na verdade, para o outro. É uma doideira, gente. É um ano complicado, mas, ao mesmo tempo, com uma oportunidade de aprendizado muito grande. E essa história de contar os dias passa por uma ideia de você saber peregrinar e saber envelhecer. Porque saber envelhecer não é a fonte da juventude, como naquele filme A Incrível História de Adeline. Sabe que a personagem, ela nunca envelhece. A filha fica mais velha do que ela e ela continua sempre na mesma idade. Depois você assiste, se você quiser. Tem disponível esse filme. A fonte de juventude não é cronologia de dias. A fonte da juventude, o saber envelhecer, na verdade, é a fonte da sabedoria. E o saber envelhecer tem a ver com escolhas que nós fazemos. Contar os nossos dias tem a ver com o tipo de escolha que nós fazemos para que haja uma consequente natural alcance da sabedoria
que ao mesmo tempo é o próprio Deus. Porque alcançar a sabedoria é abraçar Deus. Alcançar sabedoria é ter Deus como seu crivo e sua referência para as escolhas que eu e você vamos fazer. Né? Não há muito valor em 365 dias por ano se eu passo a escolher mal a maioria deles. E todos os dias eu tenho várias escolhas a fazer. Contar os dias me deve levar à consciência de sair do automático e me colocar numa condição de reflexão, meditação, oração, para que eu possa, lembrando do contexto de Deuteronômio 11, 26, escolher a bênção e não a maldição. Por ela é proposta, no texto ali, ela é proposta todos os dias. Então, todos os dias você vai acordar e você pode abençoar o seu dia ou amaldiçoar o seu dia. Todos os dias você pode acordar e se deparar com uma mesa de café farta na sua mesa ou com um limão para você decidir se você vai chorar com ele ou se você vai transformar ele numa limonada. Não há facilidade necessária na história disso, das escolhas. Mas Deus, o próprio Deus, diz que sempre há uma possibilidade de nós escolhermos melhor. Só que essa escolha melhor não passa necessariamente pela nossa cartilha, porque a nossa cartilha não é muito confiável. Não passa normalmente somente pelo nosso livro de regras, ainda que ele seja bom, ou pela nossa experiência de vida, ou por um monte de coisa que a gente acha, pensa, ou temperamentos. Passa essencialmente por nós olharmos para a perspectiva de Deus sobre as escolhas que nós fazemos. Então, todos os dias eu posso sair de casa com o meu carro e escolher ficar buzinando, pressionando o camarada da frente, ou eu posso decidir ser generoso no trânsito. Ah, mas eu não consigo, então eu posso decidir orar para conseguir. Eu preciso, pelo menos. Ah, mas essa luta pode demorar anos, não importa. Eu preciso lutar. Ah, mas é Deus que faz isso em nós. Sim, é Deus que faz isso em nós, mas nós não somos bonecos sem vida. Deus tem uma coisa com a humanidade que eu acho incrível, que é cooperação. Enquanto o diabo trabalha com competição, Deus trabalha com cooperação. Ah, mas isso é meritocracia. Não, isso não é meritocracia. Isso é uma estrutura que Deus decidiu por sua graça e bondade trabalhar. Porque realmente, se fosse depender de nós, sozinhos, a gente não ia conseguir. Então não há meritocracia. Nós não iríamos conseguir sozinhos. Mas Deus nos convida, nos capacita, nos chama e acredita que a gente pode contribuir nessa batalha. Até porque, senão, seria um negócio estranho. Pedagogicamente, seria o determinismo da acomodação. Fica aí, meu filho, que eu faço tudo, você não precisa... Então, assim, eu fico um pouco preocupado de compartilhar, porque eu realmente desejo compartilhar algo que eu oro que seja de Deus e não coisas que eu acho ou deixo de achar para a vida. Mas, na simplicidade da vida, nós encontramos sabedoria de Deus nos nossos relacionamentos, com os nossos filhos, com os nossos pais, com os nossos irmãos, para poder fazer escolhas e que essas escolhas levem cada dia a valer a pena. Sejam 100 anos que eu tenha para viver, seja 20, 50, 40... que cada dia possa valer a pena. Porque eu posso ofender o meu irmão ou o meu semelhante, ou eu posso abençoar.
E eu tenho saído com uma frequência pequena, porque o meu trabalho me dá essa conveniência, em parte, de trabalhar online. Não é o mesmo para a maioria das pessoas. Mas nas vezes que eu saio, eu ainda continuo a ver, num trânsito, as pessoas ainda adotando comportamentos que são assim. Mas falam, o cara não é cristão. Tá bom, mas e quando nós somos cristãos e adotamos? Ah, é porque a gente está em construção. Maravilha. Mas nós estamos trabalhando nisso? Nós estamos trabalhando nisso? Ou nós só penduramos uma placa, estamos em obra, ou Deus está em obra em mim, aguarde, um dia eu serei melhor? Então, ao passo que nós sabemos que a prioridade, a primazia, a glória da transformação das nossas vidas é de Deus, nós somos convidados a cooperar. Porque é muito conveniente, irmão, eu dizer que fazer o quê, né? Aquela brincadeira antiga do crente Gabriela, eu nasci assim, eu cresci assim, vou morrer assim, sempre Gabriela. De novo, a gente vai para os extremos. Tem hora que a gente não consegue? Tem. E aí eu espero que quando eu e você não consigamos algumas coisas, que isso mexa com a nossa consciência, que isso mexa com o nosso interior. Que a gente vá para Deus. Que a gente não seja como aquele jogador de futebol que o time dele perde e ele sai e vai fazer festa, cara. Vai fazer festa. Não, desculpa, não precisa ficar chorando a vida toda, mas fazer festa, não, vai pensar o que precisa acontecer, o que precisa mudar. São escolhas. Nós vamos passar, se alguns aqui, aliás, uma boa parte aqui, provavelmente já passaram por tragédias. Por exemplo, quando nós perdemos alguém, é uma tragédia. É uma tragédia. Se a gente partir do princípio de que a vida não foi criada para a morte, e essa é uma essência de Deus, e é por isso que Deus resgata, Deus propõe o resgate. Então, quando temos uma perda, muitas vezes temos uma tragédia. E aí, a gente precisa tomar decisões diante dessas tragédias. A gente precisa tomar decisões diante de uma enfermidade. A gente precisa tomar decisões diante de uma dificuldade no trabalho. Eu vou me corromper? Eu vou reclamar? Eu vou... Né? Ontem o Wellington estava me salvando lá no consultório dele, porque o meu dente deu uma pluf, assim, né? Aí ele precisou me socorrer e arrancar um dente. E a gente conversava um pouquinho, eu estava falando para ele sobre algo que me preocupa bastante. Que, assim, hoje já não há na humanidade emprego para todo mundo. Há trabalho. Mas as pessoas nem sabem, e aí é uma questão de educação. A Milena, outras pessoas, a Viviane, que está aí no grupo, falariam melhor sobre isso. As pessoas não sabem a diferença de trabalho e de emprego. Sempre haverá trabalho. Deus criou o trabalho. O Erlon já pregou sobre isso. Sobre o trabalho e a possibilidade da realização que o trabalho dá. A queda trouxe a canseira, a injustiça, o salário pequeno, um monte de coisa. Né? Mas, se a gente tem uma situação como essa, o nosso mundo está em transição. Essa é uma preocupação que eu tenho muito grande com os nossos jovens. Como a gente estava falando, aquelas faculdades quadradinhas, elas vão existir meio que pro forma. Vão existir áreas de atuação. Agora, eles podem escolher falar, oh, meu Deus, ou eles podem aprender, pensar, correr atrás, aprender coisas novas. Podem. O empresário falido pode escolher, me perdoa, como algumas situações aconteceram, por exemplo, no Plano Collor, em 90. O Collor confiscou tudo, acabou tudo. Teve gente que deu um tiro na cabeça. Teve gente que foi ser chapeiro no primeiro lugar que achou e reconstruiu sua vida. Escolhas. Escolhas.
Tem gente que passa por situações dramáticas na escola e podem transformar isso numa experiência, ou pode transformar isso numa paralisia para a sua vida. Eu posso escolher lutar para superar, ou eu posso me acomodar e sucumbir. Tem hora que eu já falei aqui, para não ser contraditório, tem hora que eu preciso escolher perder para um limite, para eu não ser inconsequente. Ah, mas você não vai passar esse limite? Supera esse limite. Não, tem limite que a gente tem que respeitar. Então, os dias, eles são recheados de situações em que eu e você precisamos tomar decisões. Vou engolir isso e ficar quieto, ou vou vomitar em cima do camarada que está me ofendendo? Eu amo a palavra porque ela diz, por exemplo, que eu não preciso ter inimigos sobre a face da terra que não seja Satanás. Entre os seres humanos, a Bíblia diz, não tenha. Ah, mas às vezes as pessoas decidiram ser meus inimigos, seus inimigos. Tá bom, se o outro decidiu, é uma decisão do outro. A minha decisão é eu não serei. E quando um não quer, dois não brigarão. E mais, se esta pessoa, aquele camarada do trabalho ou tal, esta pessoa em algum momento tiver em dificuldade, de novo a palavra diz, escolha estender a mão. Mas, aí acho que era uma conversa que o Elcio e o Valtinho estavam tendo antes do estudo começar, que é assim, a gente sabe muitas vezes o que deve fazer, mas a gente às vezes não quer fazer. Ou às vezes não é fácil fazer. E essa é a parte que eu respeito, a parte que não é fácil fazer. Agora, não querer fazer o melhor é uma ofensa a Deus. Tem uma coisa que, assim, se mexe nesse coração carnal, terreno, humano, pequeno, medíocre, como o meu, que me incomoda profundamente. Quando alguém me diz assim, eu não quero perdoar. Se incomoda esse meu coração medíocre, eu fico pensando no coração de Deus. Como você não quer perdoar? Como você não quer perdoar? Você imagina se Jesus, com todas as razões, dissesse para mim e para você, eu não quero te perdoar. Eu não quero perdoar você. Essa conversa nem estaria acontecendo aqui, irmãos. Aqueles momentos bons de vida que você teve não existiriam. Porque a existência é sustentada no perdão. A existência é sustentada pelo sacrifício de Jesus Cristo, perdoando. Mas eu não consigo. Mas aí eu respeito. Aí eu respeito. Aí o Senhor Jesus respeita e te ajuda. Diga para ele, Senhor, eu não consigo, mas eu queria. Ou até de carne eu não queria, mas eu sei que o certo é fazer. Eu preciso, de alguma maneira, ver em Jesus como a referência para as decisões que eu e você vamos tomar. Todos os dias, querido. Todos os dias. As pessoas têm atitudes detestáveis? Tem, nós também temos. As pessoas falam coisas que não deveriam falar? Sim, nós também falamos. As pessoas fazem coisas que não deveriam fazer? Sim, nós também fazemos. A gente já precisa realmente começar o dia com o exemplo de Deus. Se as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã, nós também deveríamos, de alguma forma, pegar esse exemplo de Deus e falar, Senhor, que as tuas misericórdias também façam renovar um coração misericordioso na minha vida a cada manhã. A cada manhã. Porque senão, teremos 365 dias e boa parte deles perdidos, porque não alcançaremos um coração sábio.
E do que vale a vida? Do que vale a vida se nós não alcançarmos a vontade de Deus, que é boa, perfeita e agradável, e desejosa de que a gente abrace a sabedoria com as decisões que a gente vem a tomar. E Deus está disposto a nos ensinar a tomar decisões que não serão fáceis. Às vezes, eu e você passamos por perdas difíceis na vida. Eu tenho meu período de luto, o ser humano tem o seu período de luto para qualquer tipo de perda. Uma morte, um divórcio, uma perda de emprego, tudo isso gera algum tipo de luto. Mas eu não posso ficar enterrado debaixo daquilo, gente. Porque a peregrinação precisa continuar. Porque desse deserto que nós andamos, em algum momento nós ansiamos chegar na Terra Prometida. Que é sempre um lugar onde Deus nos conforta, nos consola, nos dá um refrigério, nos dá um frescor, até que haja a Terra Prometida final. Pode perceber, na vida aqui nós vivemos entre deserto, é a história, Egito, Terra Prometida, Egito, deserto, Terra Prometida. Vai chegar um dia que esse ciclo vai ser trocado apenas pelo novo céu e nova terra. E seja o que cada um lá, o que cada um de nós tem na cabeça sobre isso, a minha e a do Luca tem bichinho e tudo, porque lá em Isaías diz que eles passeiam juntos. E hoje eu estava vendo com a Isabela um documentário sobre leões e eu fiquei assustado com o que os leões faziam com os outros bichos. Não pode ser? Não pode ser. Então, que Deus nos ajude a contar os nossos dias, que Deus nos ensine a escolher todos os dias, passando pelo crivo dele. Dessa forma, o coração sábio será uma consequência do meu relacionamento com Jesus. O coração sábio será uma consequência do meu relacionamento com Jesus. Pois é isso que será determinante para ter direção nas nossas escolhas, com pouco ou muitos anos de vida aqui. É isso que vai ser determinante. Então, irmãos, me desculpem a dificuldade de passar uma ideia que talvez seja tão simples, mas eu realmente oro que o Espírito Santo possa ter comunicado a você aquilo que ele queria comunicar e que eu possa ter atrapalhado. Eu oro de coração, porque eu não tenho mais nenhum desejo de vir aqui ou encontrar presencialmente os irmãos e falar coisas que não vão ajudar a abençoar em nada. Isso vai acontecer porque eu sou humano, falho e vivo fazendo. Mas, de caso pensado, não há nenhum interesse de vir aqui falar de algo tão sagrado que são as Escrituras e não desejar outra coisa que não que o Espírito Santo fale ao seu coração. Que ele gere mudança na minha e na sua vida, porque a humanidade está precisando de pessoas que sejam transformadas, que expressem Jesus um pouquinho. Eu fiquei feliz essa semana com um testemunho sobre a nossa comunidade que os irmãos nem sabem, eu vou dar ele aqui agora em primeira mão. Uma pessoa, uma mulher, estava muito triste e ela passou uma época na nossa comunidade. Ela estava muito triste. E ela estava sofrendo, chorando, e ela conversou com os filhos viram, e os filhos falaram para ela: mãe, por que você não volta lá naquela igreja que você foi um dia e você gostou tanto? O pessoal lá era tão gente boa, tão legal. Poxa, eu fiquei tão feliz de ouvir aquilo. O testemunho. É um pessoal sério. Falei, puxa, que bom. Eles não viram só os nossos defeitos, viram algumas coisas que Jesus está fazendo na nossa vida. E a gente precisa disso. E a gente vai precisar cada vez mais. Irmãos,
O mundo que vem aí vai precisar cada vez mais que a gente aprenda a contar os dias com Deus para alcançar um coração sábio. Porque a patifaria está solta. A insensibilidade, a indelicadeza, a truculência. Num lugar onde as pessoas tiram a vida das outras na frente dos filhos, num lugar onde as pessoas se perguntam qual é a preocupação e a ansiedade para se achar logo um remédio, uma coisa, quando está morrendo milhares e milhares de pessoas. Olha, a gente precisa aprender com Deus. A gente precisa olhar para Jesus. A gente precisa olhar para Jesus de verdade e não com a nossa lente que fica colando em Jesus o que a gente quer pensar. Jesus dá bronca? Jesus dá bronca. Mas Jesus quer salvar. Jesus quer buscar e salvar aquele que havia se perdido. Jesus diz: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Nós precisamos ser, em nome de Jesus Cristo, a resistência de Deus para que as pessoas, de alguma forma, também tem cooperação. Por alguma razão, Deus nos chamou para cooperar com Ele nessa missão. Eu lembro de um pregador, não lembro o nome agora, dele falar: meu colega, toda hora você vai querer que Jesus venha e se materialize. Mostra Jesus você um pouco. Que coisa! Você fala de um Jesus, de um Jesus, de um Jesus tão distante e não há nada desse Jesus em você. Nessa nossa humanidade torta, que apareça Jesus nos mudando, gerando esperança para outras pessoas. Que o Senhor possa encontrar espaço, porque Ele quer nos ensinar a contar os dias. Ele quer nos ensinar a escolher, para que a consequência disso seja um coração sábio. E é com essa mentalidade de escolha que eu estava me lembrando também agora da mesa. A mesa é uma oportunidade de escolha. Eu posso chegar diante da mesa, da nossa ceia, eu posso chegar diante dela como se fosse um rito qualquer, uma tradição qualquer. Eu posso chegar e não discernir o corpo de Cristo, como diz em 1 Coríntios 11. Ou nós podemos chegar e lembrar, quando nós ceamos, que nós estamos falando do sacrifício de Jesus por nós, falando que há sentido e propósito para as nossas vidas, que eu preciso sim saber por que eu vivo, saber para quem eu vivo, saber o que eu faço e saber para quem faço. Esse foi um ano muito difícil, porque com o freio eu descobri que muita coisa que eu achava que eu fazia para Deus, eu não fazia para Deus. E eu quero fazer para Ele. Quero convidar você também a fazer mais para Deus e menos para você. E eu não estou falando de frequentar a igreja, hein? Pelo amor de Deus. Todo mundo aí tem discernimento para entender. Então, queridos, se você preparou os elementos, o pão, o cálice, nós temos a oportunidade de cear hoje. É uma alegria que Jesus Cristo nos oferece, esse memorial. E o texto de
Coríntios, eu gosto muito quando Paulo fala que recebeu do Senhor o que também vos entregou. Que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu graças. Na noite em que ele foi traído, ele escolheu dar graças. Partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso em memória de mim. Da mesma forma, depois de haver ceado, tomou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança, no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes esse pão e beberdes o cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. E essa é a nossa missão, também ao cearmos. Dizer para o mundo: o Senhor Jesus Cristo veio, morreu por você, morreu por mim, e ele vai voltar. Precisamos voltar a falar desse Jesus para as pessoas. É um engano a gente pensar que as pessoas não querem ouvir falar. As pessoas não querem ouvir falar de religião. As pessoas não querem ouvir falar de denominação. As pessoas não querem ouvir falar de um monte de coisa. Mas as pessoas estão profundamente carentes de ouvir falar de alguém que se importa com elas. E isso pode começar com as suas atitudes e com as minhas atitudes. Então, queridos, vamos orar. Vamos agradecer a Deus. Hamilton, eu queria que você orasse, irmão, por favor. Pai, nós te agradecemos por Jesus nosso Senhor. Te agradecemos, sobretudo, pela presença do Espírito Santo em nós, que nos faz tomar as melhores decisões. A gente reconhece, Senhor, que se não for a tua presença, a presença do teu Espírito Santo em nós, a gente não vai, em absoluto, propor, pensar, realizar nada de bom. É o teu Espírito em nós que promove, Senhor Deus, as boas decisões, as decisões que vão dar sentido, que vão dar força, são as decisões que vão nos colocar no caminho correto. Elas brotam do teu Espírito Santo. E elas brotam do teu Espírito em nós, e nós clamamos pelo Senhor, por tua misericórdia, que o Senhor derrame sobre nós o teu Espírito Santo. Para que em nós se encontrem as melhores tomadas de decisão. Só pelo teu Espírito, ó Deus, só pelo teu Espírito, e suplicamos que o Senhor derrame sobre nós, que, através da ação do teu Espírito Santo, as nossas consciências estejam vulneráveis à tua presença, estejam prontas à tua presença, que o teu Espírito Santo trabalhe no nosso coração, de maneira que a gente vai se moldando à tua vontade e fazendo a tua vontade. Que a gente se ponha a caminho, que tomemos as atitudes necessárias, que haja em nós um despertar na direção da ação do teu Espírito, para que ao caminharmos nós possamos sim, ó Deus, Deus, caminhar na tua direção, fazendo o que é bom, Senhor Deus, promovendo o amor, a fé, a justiça, a esperança. Que seja assim, Deus. Derrama o teu Espírito sobre nós. Derrama o teu Espírito sobre nós. É o que clamamos no poder e no amor de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.
Vamos cear, queridos, enquanto ouvimos o louvor. Teu amor é um milagre para mim. Pequeno sou, mas me amas mesmo assim. E ao perceber a diferença do teu pensar e o meu, surpreendente é poder ser filho teu. Estou aqui, não por merecer, sou tão fraco, mas me sustento em teu poder. Estou aqui, quiseste me escolher, aceitaste-me, frágil mesmo assim, e humildemente eu venho a ti. Como entender sua graça ao me salvar? O próprio Deus morrendo em meu lugar. Eu perceber o quão distante meu coração do teu, surpreendente é andar contigo, ó Deus. Estou aqui, não por merecer, sou tão fraco, mas me sustento em teu poder. Estou aqui, quiseste me escolher, aceitaste-me, frágil mesmo assim, e humildemente eu venho a ti. Eu me rendo aos teus pés, tens de mim o que quiseres. Quando eu sou fraco, forte és. Eu me rendo aos teus pés, tens de mim o que quiseres. Quando eu sou fraco, forte és. Estou aqui, não por merecer, sou tão fraco, mas me sustento em teu poder. Estou aqui, quiseste me escolher, aceitaste-me, frágil mesmo assim, e humildemente eu venho a ti. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Obrigado por insistir conosco. Obrigado por renovar as tuas misericórdias, não somente pelas manhãs, mas também à noite. Obrigado, Senhor. Obrigado por cada um dos meus irmãos aqui, por cada lar, por cada casa, Senhor. Quero te pedir realmente, Deus, que nesse novo ano que vai chegar, que o Senhor venha nos ensinar como um corpo, como uma comunidade, a contar os dias para alcançarmos um coração sábio.
Que o Senhor possa trocar um coração de pedra por um coração de carne, Senhor. Que o Senhor encontre em nós lugar de manifestação do Teu Espírito. Que o Senhor encontre em nós pensamentos diferentes, mas convicções naquilo que é essencial. Que o Senhor encontre em nós espaço para abraçar, para beijar, para ensinar, para cuidar, para acolher, para ajudar a curar feridas, Senhor. Que o Senhor encontre em nós espaço para que o Teu reino se manifeste. Venha a nós o Teu reino, Senhor. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Venha a nós o Teu reino, ó Pai nosso, que estás no céu. Santificado seja o Teu nome, Senhor. E o pão nosso de cada dia venha sobre nossas mesas, sobre a mesa dos meus irmãos, sobre, Senhor, todo aquele que tem necessidade e carece, e que a gente possa ser um instrumento, Senhor, para compartilhar o pão, para não permitir, pelo menos perto de nós, que ninguém venha a passar por penúria, Senhor. E, Senhor, perdoa os nossos pecados, assim como nós devemos perdoar, Senhor, aqueles que nos têm ofendido. Liberta os nossos corações do não perdoar, Senhor. Liberta, Deus. E livra-nos do mal, Senhor. E que tudo seja para a Tua glória, hoje e para todo sempre. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus seja conosco, com a nossa cidade, com esse país sofrido, Senhor, hoje e todos os dias que virão, e que venham dias de refrigério, Deus. Em nome de Jesus nós te pedimos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Deus abençoe, irmãos.